ligado na TVI, estamos entrando no ar com o nosso TVI News, segunda edição. Até às 19 horas estaremos com muita informação para você, hein? Muito obrigado a você que nos acompanha aí dos diversos cantos da cidade de Itabuna, também das demais regiões aqui, ou das demais cidades que compõem a nossa região sul da Bahia, hein? O nosso noticiário TVI News, segunda edição, até às 19 horas, tem essa audiência comprovada, né? E nós agradecemos muito a você que nos acompanha por aqui. Agradecendo a você que nos acompanha através das múltiplas plataformas em que a TVI compõe, está ao vivo, lá pela Ultra TVC, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. A você também que nos acompanha pelo YouTube, o nosso canal do YouTube, youtube.com/TVI Oficial, isso mesmo. youtube.com/TVI Oficial. Nós agradecemos imensamente a você que nos acompanha também, internauta, pelo nosso YouTube. Se ainda não é inscrito, aperte então aí o botão de inscrição, inscreva-se já e venha ficar muito bem informado, venha curtir a nossa programação, que é uma programação diversificada, uma programação que com certeza você irá gostar muito. Lembrando, você também pode acessar o nosso portal, o www.tviplay.com.br, e por lá ficar muito bem informado também, porque lá nós temos notícias em parceria com o Jornal à Tarde, notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, um dos mais conceituados jornais aí de noticiário, o Jornal à Tarde, tem parceria aqui com a nossa TVI, e por lá também você fica informado, além também de acompanhar a nossa programação ao vivo. Como eu sempre gosto de dizer, se preferir, você também pode baixar o nosso aplicativo e também poder estar aí acompanhando a nossa programação, tá certo? O aplicativo, inclusive, você pode apontar a câmera do seu celular agora aqui para este QR Code que aparece na sua tela e baixar e usufruir de toda esta programação. Diariamente são 5 horas de jornalismo ao vivo aqui para vocês. Pela manhã nós temos o Barbosa Filho às 10 horas com o TVI News, primeira edição. Ao meio-dia, o Denilton Santos com Alerta Cidade. E agora, às 17 horas, eu, Joab Paiva, vou até você, chego na sua casa e trago aí as informações do nosso TVI News, segunda edição, tá certo? E vamos então aos destaques do dia de hoje. Hoje nós estaremos falando aí sobre os réus por produção de pornografia infantil. Isso mesmo, hein? Esses réus muito conhecidos aí de toda a população brasileira. Trata-se do Ítalo Santos e também do marido dele, que tem habeas corpus negado. Vocês lembram daquele caso que foi noticiado a nível Brasil, né? Ganhou grande repercussão após a denúncia feita pelo youtuber o Felca. E logo depois a polícia acabou prendendo o Ítalo Santos e também o seu companheiro, aí acusados de prática de produção pornográfica infantil, hein? Daqui a pouco mais sobre esse assunto. Falaremos também sobre a Polícia Civil de Ilhéus, a Polícia Civil lá do nosso Baixo Sul, né, do Recôncavo Baiano, aquela região ali entre Recôncavo e Baixo Sul, mais precisamente em Teolândia, concluiu então aí o inquérito sobre o acidente que acabou vitimando a dupla, os irmãos Samuel e Mateus, hein? Polícia Civil então concluiu esse inquérito, daqui a pouco também aqui no nosso programa. Ainda na área policial, a Polícia Civil deflagrou a operação contra a organização criminosa atuante lá na cidade de Jequié, a Terra do Sol Jequié, a quem nós mandamos um grande abraço aqui agora, viu? A todos os jequiéenses que também nos acompanham aí nas múltiplas plataformas em que a nossa TVI está ao vivo. Daqui a pouquinho notícias daí. Falaremos também sobre um acidente que aconteceu na BR-415, infelizmente deixando 3 trabalhadores feridos, hein? A nossa BR-415 no trecho que liga a nossa cidade de Itabuna à vizinha cidade de Ilhéus. Esse acidente acabou acontecendo no dia de ontem, deixando esses trabalhadores feridos. Ex-marido anuncia acidente sem saber que a apresentadora Débora Estrela estava entre as vítimas. Isso mesmo, o ex-marido da apresentadora Débora Estrela, ela é apresentadora e também repórter, né? Acabou anunciando aí um acidente sem saber que a própria esposa era uma das vítimas. Daqui
a pouco falamos sobre este acontecimento e como tudo isso de fato aconteceu. Lá em Ibirapitanga, após 22 anos, Polícia Civil acabou prendendo aí homem acusado de homicídio. Isso mesmo, pode se passar muitos anos, mas a uma hora a justiça ela é feita, né? O pessoal fala por aí que a justiça dos homens de fato pode falhar. Uma coisa nós temos certeza, que a justiça divina jamais falhará. Mas volta e meia, mesmo que tardiamente, a justiça humana também se faz valer. Prova disso, este homem aqui preso após 22 anos deste homicídio, ele que é o principal acusado aí desta prática. A você que está em busca de empregos, falaremos também de vagas de emprego em toda a nossa região aqui do Cacau, bem como nas demais regiões, tanto a região do Extremo Sul e a região do sudoeste da nossa Bahia. Falaremos também sobre a criancinha que foi atacada lá no início dessa semana, né? Foi atacada na segunda-feira por um pitbull. Ela continua hospitalizada, né? Tem ferimentos graves e seu quadro, segundo a equipe médica, é um quadro estável, tá certo? Dance que o Lordão garante. Quem nunca ouviu essa frase aqui? Você que é daqui da região sul da Bahia, com certeza já ouviu essa frase. Eu estou falando da banda Lordão, que recupera aí 63 anos de história da banda, né? Na verdade, existe um documentário sendo preparado para esta recuperação aí dessa história, na verdade a documentação de toda essa história da banda Lordão, que segundo informações é a banda de baile mais longeva a nível Brasil. Isso mesmo, a banda de baile mais antiga do Brasil em exercício. É a banda Lordão, é daqui da nossa cidade, é daqui da nossa região, hein? Falaremos também a nível nacional sobre uma matéria lá do Senado. O Senado rejeitou a PEC da blindagem em votação unânime na Comissão de Constituição e Justiça. Isso mesmo, aquela PEC da blindagem lá que deu o que falar na semana passada, aprovada na Câmara dos Deputados, chegando na Casa Revisora, que é o Senado, acabou sendo barrada, foi rejeitada por unanimidade. Daqui a pouquinho, mais informações sobre este assunto aqui no nosso TV News segunda edição, hein? Olha, eu vou a um rápido break e já nós voltamos com essas e demais informações para vocês. Não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse eles, a gente não estaria onde está. E gira o trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Voltamos com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você. E vamos já de informação, vamos de notícia. Desta vez vamos abrir aqui o nosso noticiário de hoje falando sobre o Ítalo Santos e também o seu companheiro, que teve aí o habeas corpus negado pela justiça, isso mesmo, hein? Eles que são réus aí por produção de pornografia infantil, hein? O Ítalo Santos, para quem não sabe, é um influenciador digital, esse que aparece na tela aí ao lado dele, né? Ele aparece na sua esquerda, à esquerda da sua tela, ao lado dele o seu companheiro, o influenciador digital Ítalo Santos e o companheiro do próprio o Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, tiveram então pedido de habeas corpus negado aí pelo Tribunal de Justiça lá do estado da Paraíba, o TJPB, após o julgamento que foi realizado no dia de ontem na Câmara Criminal lá na cidade de João Pessoa. O desembargador relator deste caso, o João Benedito, voltou a frisar que apesar de não haver medidas cautelares contra os investigados, a ida do Ítalo e também do Euro para São Paulo durante as investigações pode ser considerada assim aí um problema, hein? O magistrado também citou o fato de pedido de prisão preventiva ter sido fundamentado com provas, testemunhas e também relatos que acabam atrapalhando, melhor dizendo, dificultando a situação dos réus, né? Aí o desembargador, ele afirmou o seguinte: eu estou entendendo, abre aspas aí para a fala do desembargador, eu estou entendendo que é necessário manter a prisão, pelo menos por enquanto. Há necessidade de produzir provas em audiência, porque senão a prova vai ficar efetivamente prejudicada, afirmou aí o desembargador, o doutor João Benedito, né? Lembrando que a dupla se tornou réu por produzir e divulgar conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes após a denúncia do Ministério Público ser aceita, e estão presos aí desde o dia 15 do mês passado, 15 do mês de agosto. Na época, o Ítalo Santos e também o Euro foram então encontrados no interior
de São Paulo e passaram por um período detidos aí lá no estado paulista, sendo então transferidos para o presídio do Roger no dia 28 de agosto. Para quem não sabe, o presídio do Roger fica no estado da Paraíba. Lembrando que eles foram indiciados aí por este crime de pornografia, produção de pornografia infantil lá no estado da Paraíba. E a informação desta vez é de que eles tiveram então esse habeas corpus negado. Para quem não sabe, é um documento pedido aí pela defesa tanto do Ítalo como do seu companheiro, o Euro, né? Conhecido como Euro, para que eles pudessem, então, sair da prisão. Mas a justiça entendeu que ainda se faz necessária a manutenção desta prisão, desta dupla, né, que infelizmente acabou sendo presa. Eu digo infelizmente porque, de fato, é um caso muito delicado por envolver crianças, né, algo que vinha sendo aí praticado, vinha sendo velado, né, mas que acabou vindo à tona após uma denúncia que foi feita inicialmente pelo youtuber o Felca, o Felipe, conhecido como Felca, e que veio ganhando proporções cada vez maiores, levando aí a provocação do Ministério Público, e o Ministério Público acabou então fazendo a denúncia, o que desencadeou na prisão tanto do Ítalo, volto a dizer, como do seu companheiro, o Euro, né? E continuam então aí na prisão lá na cidade de João Pessoa, na Paraíba, lá no presídio do Roger, né? Entendimento então da justiça, a justiça determina e deve ser então cumprida, né? Não se pode negar a determinação da justiça de modo algum, viu? Não se pode de modo algum. E vamos seguindo aqui com noticiários, vamos seguindo porque por aqui a informação não para. Vamos agora falar sobre o inquérito que foi então concluído por parte da Polícia Civil, inquérito este que apurou aí o acidente que acabou vitimando o Samuel e o Matheus. Para quem não lembra, o Samuel e o Matheus é a dupla de irmãos, né, que estavam despontando aí nas redes sociais, cantando um hit da conhecida banda Toque 10, né? Acabaram se envolvendo em um acidente na BR-101, mais precisamente ali na altura da cidade de Tancredo Neves, e a Polícia Civil investigou este caso e a informação é que já concluiu, né? Inquérito concluído, a polícia finalizou este inquérito sobre este acidente que infelizmente acabou tirando a vida dos dois irmãos, como eu disse, o Matheus e o Samuel Santos de Almeida, essa dupla de cantores que estavam em uma projeção aí muito grande nas redes sociais, né? Infelizmente, essa tragédia aconteceu. A informação é o seguinte: a tragédia ela aconteceu lá há 22 dias atrás, deixou toda a cidade de Presidente Tancredo Neves aí de luto, né? Para quem não sabe, Tancredo Neves fica ali no Baixo Sul, logo depois aquela região de Gandu, Venceslau Guimarães, Teolândia, e logo depois o município de Tancredo Neves, né? O Baixo Sul baiano. De acordo com as investigações, então, o motorista envolvido no acidente foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, viu, gente? Ele foi indiciado, então, como homicídio culposo. Volto a dizer, este crime acontece, a polícia entende que não houve, então, a intenção de morte por parte do motorista que dirigia aquela caminhonete que acabou batendo na moto em que estava o Samuel e o Matheus e o seu pai também, e que infelizmente acabou tirando a vida desta dupla que vinha em grande ascensão, né? E também, além de indiciar aí o motorista por homicídio culposo, também por lesão corporal culposa, né? Além desse homicídio, a lesão corporal culposa por conta do pai, né? Dos jovens que, graças a Deus, não teve a sua vida ceifada, né? Temos essa parte triste da história, que os jovens tiveram aí a sua vida interrompida, mas o pai sobreviveu, daí então esse indiciamento por também a lesão corporal culposa, e que acabou aí vitimando o senhor Josenilson Santana de Almeida, que é o sobrevivente, pai da dupla Samuel e Matheus. O condutor ainda não tinha carteira de habilitação, hein, gente? Ele não tinha carteira de habilitação, logicamente acabou agravando aí o seu caso, acabou agravando a acusação. O inquérito, então, já foi encaminhado
para a comarca de Valença, onde então o Ministério Público vai analisar o caso, né, e também decidir os próximos passos. Quais serão os próximos passos deste caso aqui no nosso Baixo Sul, né? O delegado Tarcísio Santiago dos Anjos, que é o responsável aí pelas investigações, explicou que a fase policial foi então concluída e que agora cabe à Justiça dar andamento a este processo, a esse triste processo que acabou, volto a dizer, vitimando essa novel dupla, né? Se assim podemos dizer, essa dupla de irmãos que estava ganhando grande notoriedade no cenário musical, diga-se de passagem, nas redes sociais. Em apenas, salvo engano, uma semana, eles já tinham cerca de 200 mil seguidores em uma rede social. E depois da morte também deles, a música tocou bastante, né? A música aí conhecida da banda Toque 10, banda aqui da nossa Bahia. O fato é, este acidente é um acidente triste e eu gostaria de chamar a atenção aqui de todos que trafegam ainda por esta região, né, da BR-101. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a BR-415 também, mas da BR-101. Eu recebi relatos de pessoas, de motoristas que passam por ali e falaram: olha, Joab, eu volta e meia, quando estou subindo aí, indo para a região da capital baiana, ou até mesmo retornando da capital, me deparo com pessoas pilotando motos sem o capacete. Ou muitas das vezes, da forma como infelizmente aconteceu com o Samuel e o Matheus aí, né? Mais de 2 pessoas numa motocicleta. Enfim, sem equipamentos de segurança, né? Que no caso é o capacete. Em alguns casos, a moto nem mesmo o farol tem. E aí acaba complicando a visibilidade de alguns motoristas. Eu não estou aqui defendendo o motorista do caso. Pelo contrário, eu estou trazendo a informação de que é recorrente nesta região aí pessoas trafegarem com motocicletas sem o retrovisor, sem os equipamentos de segurança, a exemplo do capacete, e até mesmo sem o farol da moto ligado. Logicamente que todas essas aí são infrações gravíssimas de trânsito. Nós estamos falando de uma BR movimentada, uma das mais importantes do Brasil e uma região também, logicamente, movimentada, que é a região ali do Baixo Sul. Então, atenção você, principalmente as pessoas que moram aí próximo a essa localidade, que muitas vezes estão ali na zona rural. Dentro da zona rural, geralmente, essa prática não traz tanto problema assim, né? Mas, quando forem se dirigir até a BR, deve-se sim usar o capacete. Na realidade, o capacete ele deve se usar a todo momento, seja na zona rural, seja na zona urbana. Mas mais ainda na zona rural, que logicamente nós temos aí um tráfego bem maior de pessoas. Resultado, que esses jovens acabaram perdendo a vida de forma trágica e bem cedo, né? Logicamente que Deus sabe de todas as coisas, mas acabaram aí tendo o sonho interrompido. Me lembro que, segundo relatos, pessoas próximas, eles estavam prestes a realizar o sonho de conhecer o cantor da banda Toque 10, a qual eles eram fãs, né? Tanto é que gravaram a música da própria banda. Estavam há poucos dias, já ia ser marcada aí, provavelmente seria uma surpresa para a dupla, né? E para quem gosta do estilo musical dele, de fato, eles cantavam muito bem. Era uma banda que prometia aí fazer sucesso em toda a nossa Bahia e, quiçá, por todo o nosso Brasil. E fica aí a nossa fala de indignação, né, por tudo isso que aconteceu, e ao mesmo tempo também a nossa fala de alerta no sentido de você que mora aí nessa região, né, nossa fala de alerta nesse sentido para que, ao trafegar pelas vias, principalmente pela BR, use. Eu estou falando aqui algo que é simples, algo que é óbvio, né? Ao trafegar por essas vias, tem que sim usar o capacete, o pisca tem que estar, né, ok, o farol tem que estar ok também, enfim, para evitar que acidentes aconteçam, tá certo? E aí, muita atenção munícipes, atenção também à PRF, que eu sei que já desempenha um bom trabalho, mas quanto mais nós tivermos aí fiscalização, eu tenho certeza que serão mais coibidos, né, as situações como essa, que infelizmente tem acontecido aí nas nossas BRs a nível Bahia.
tá certo? Muito bem, vamos seguindo por aqui. Desta vez nós vamos falar sobre... Eu queria pedir aí, Cássio, por gentileza, para você colocar aquela imagem aqui na cidade de Itabuna, a imagem de mais um poste, viu, gente? No período aí de uma semana, acho que não fez ainda nem 8 dias, né? Não fizeram 8 dias de que no centro da cidade aqui, o poste acabou tombando ali na Oswaldo Cruz. E a imagem que você vai ver aí agora, olha aí a imagem, é de mais um poste aqui na nossa cidade de Itabuna, da mesma forma que da de Oswaldo Cruz, que acabaram tombando. Não sei se vocês lembram, eu chamei aqui a atenção dos órgãos competentes, né, o setor de iluminação pública e a Coelba também, em relação a essa questão, para que pudesse estar fazendo as revisões. Eu me lembro que na minha fala, eu disse até, né, de que muitos postes aí foram colocados na década de 90, no século passado, e que já estão danificados, já estão aí comprometidos, principalmente na sua base, que é o que também provavelmente aconteceu com esse poste aí, né? Esse poste acabou caindo, desta vez lá no bairro Santo Antônio. Isso mesmo, bairro Santo Antônio. Esta é uma imagem aqui da cidade de Itabuna, né? Segundo os comerciantes ali da localidade, lá no bairro Santo Antônio, por conta dessa situação aí, já se fazem mais de 1 hora sem energia, hein? E mais uma vez, os comerciantes da nossa cidade tendo que pagar o prejuízo dessa questão aí dos postes que estão tombando na cidade. Atenção, setor de iluminação, atenção, Coelba. É momento de fazer essa revisão aí geral nos postes elétricos da nossa cidade. Nós estamos falando de algo muito sério, é uma situação que pode causar, né, tragédias e que, logicamente, quando não causa tragédias, traz prejuízo, já está mais do que provado, para os nossos comerciantes. Sem energia fica difícil do comércio funcionar. Quem trabalha com alimentos, a refrigeração desses alimentos, impossível fazer. Quem trabalha, logicamente, com internet também fica difícil. Que caiu a energia, caiu o roteador, enfim, não tem internet. É assim que funciona. E aí, quem acaba pagando a conta é o próprio consumidor, que já paga caríssimo pela conta de energia. Não é isso? Então, mais do que nunca, vamos fazer aqui agora esse chamado, né? Vamos fazer aqui, chamar mais uma vez a atenção das pessoas responsáveis para que uma revisão venha a ser feita, né? Nós percebemos aí que esse poste está caído, não chegou a cair ao solo, mas está ali tombado, né? Como dizem, na sua base. A base ali, que por muitas vezes a base ela acaba tombando por conta... A base ela acaba tombando aí por conta do enferrujamento, né? Os postes eles são feitos também de barras de ferro, que acabam enferrujando ao longo do tempo. Volto a dizer, muitos desses que estão aqui na nossa cidade são do século passado, década de 80, 90, que foram colocados aí e a manutenção não foi feita. Essa é a realidade e tem trazido aí, logicamente, grandes transtornos para a nossa população de Itabuna. Essa é uma imagem de agora à tarde, lá do bairro Santo Antônio, hein? Os comerciantes estão na bronca aí com essa situação que aconteceu lá no bairro Santo Antônio, aqui na nossa cidade de Itabuna. Muito bem, vem comigo. Dessa vez nós vamos falar agora sobre uma operação denominada aí de Operação Anátema, que desarticula um grupo criminoso com atuação interestadual. Esse grupo tem atuação em diversos estados aqui da nossa federação. Nós temos uma matéria, pode rodar. Não tem não, cara. Então, daqui a pouquinho, esta matéria aqui da Operação Anátema, que desarticulou esse grupo criminoso, hein? Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar da FIC. A FIC, ela, em uma cerimônia aí, nacional de assinatura de adesão à Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicional, que aconteceu no dia de ontem, com a presença aí, tanto do Aldo Rebouças, como também com a presença do prefeito municipal aqui de Itabuna. Para quem não sabe, é a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, é a FIC, viu, gente? Eu falei aqui FIC, mas eu sei que pessoas que nos acompanham de outras cidades talvez não tenham identificado. É a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, que acabou assinando no dia de ontem, em cerimônia, a adesão aí para políticas públicas para os povos de comunidades tradicionais aqui do nosso município. Dentre elas, né, ali estavam
presentes também os líderes religiosos, o professor Rui Póvoas, dentre outras pessoas aí da religião de matriz africana. Nós temos essa matéria aí, né, Cássio? Pode rodar. Eu sou Rui do Carmo Póvoas, de nome religioso Ageladeré, sou o babalorixá fundador desse terreiro. Sou professor aposentado, sou poeta e prosador. Mas o título que eu carrego com maior honra é de ser babalorixá. Fui consultado pelo Ministério da Igualdade Racial se eles poderiam realizar um ato de adesão entre a prefeitura do município e o Ministério que viesse contemplar as comunidades alternativas. Então a casa, o território, as portas estão abertas para este ato de grande importância para a região, porque as comunidades alternativas serão contempladas. Elas sempre viveram no esquecimento à margem da sociedade, a exemplo de ciganos, terreiros, só para citar dois, não é? Então, o ato de hoje virá para beneficiar, não há exclusividade que o benefício venha cair somente sobre esse terreiro, mas a toda e qualquer comunidade alternativa que se pronuncie querendo receber as benesses do município. Muito bem, então você vê aí a fala do professor Rui Póvoas, né? Ele que também é líder religioso, logicamente aí de uma religião de matriz africana, né? E que explicou aí para vocês que foi procurado pelo governo federal para esta assinatura, né, de adesão à política nacional de povos, de comunidades tradicionais aqui no nosso Brasil. Tá aí esta informação diretamente aqui da nossa cidade de Itabuna, viu? Hoje, inclusive quarta-feira, dia 24 de setembro, daqui a pouco informações lá do nosso Extremo Sul, viu, gente? Informações do Extremo Sul com o nosso correspondente, o Ramiruel Lobo, daqui a pouquinho aqui ao vivo na nossa tela. Eu havia anunciado a matéria anterior, né? E logo depois nós falamos aí do professor Rui Póvoas, mas agora sim nós vamos ver a matéria sobre a Operação Anátema, que acaba desarticulando aí um grupo criminoso com atuação interestadual, isso mesmo, grupo criminoso com atuação em diversos estados aqui da nossa federação. Pode rodar. A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, DRACO, deflagrou, nas primeiras horas desta quarta-feira, a Operação Anátema, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As investigações, iniciadas em 2023, revelaram um esquema estruturado de movimentação financeira ilícita, utilizando empresas de fachada e contas bancárias de terceiros para ocultar recursos provenientes do tráfico de entorpecentes. O trabalho investigativo também identificou conexões interestaduais e internacionais, evidenciando a amplitude da atuação do grupo. Mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos na Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Mais de 170 policiais civis participam da ação. Na manhã de hoje, do dia 24, foi deflagrada a Operação Anátema, na qual visou desarticular um grupo criminoso voltado para a prática de diversos crimes, dentre os quais lavagem de dinheiro, decorrente da atividade ilícita do tráfico de drogas, tráfico de armas, associação para o tráfico e diversos outros crimes. Os mandados de busca e prisão estão sendo cumpridos em diversas localidades, dentre elas Santo Estevão, Feira de Santana, Salvador, região metropolitana, além de cumprimentos em outros estados, como Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. O objetivo da operação é desarticular e sufocar financeiramente a organização criminosa. Então tá aí, né? A polícia fazendo o seu trabalho, a polícia civil, né, aqui da nossa Bahia, logicamente com ligação e com articulação com outras polícias civis em todo o nosso país, em outros estados, na desarticulação do crime organizado. E é por aí que nós vamos vencendo, né? O Estado de fato de direito vai vencendo, porque de fato o crime organizado tem cada vez mais, como o nome já está falando, se organizado, né, e fortalecido as suas redes. E também fortalecendo a nossa rede da polícia que nós com certeza vamos avançando. Eu estava assistindo aqui ao programa de Olho no Olho, né, do nosso Val Cabral,
com o professor Roberto José, e ele explanando de forma brilhante sobre toda essa questão aqui do crime organizado, não só no estado da Bahia, mas também em outros estados, a forma como o crime ele trabalha, né? A forma como o crime ele trabalha, principalmente nos estados aí que fazem fronteiras com outros países, falando sobre a questão de como essa droga entra no país, falando na questão de como as armas entram aqui, falando também sobre a questão das escolhas da cidade. Não pense que o crime organizado ele escolhe qualquer cidade, assim não. São cidades estratégicas. Por exemplo, aqui no nosso extremo sul, nós temos Eunápolis, né, que é a porta de entrada lá, juntamente com Teixeira de Freitas e Porto Seguro, formando um verdadeiro triângulo aí, né, dessas cidades. São cidades de médio grande porte. O que acaba facilitando, logicamente, o recebimento tanto das armas como também das drogas. E logo depois, a nossa Bahia, segundo Roberto José, ela é também a exportadora para outros dos portos daqui da Bahia, que se exporta para outros países. É isso mesmo. Vem de países aqui da nossa América do Sul, passa pela fronteira, e chegando até a nossa Bahia, que é a porta de entrada do Nordeste. É o primeiro estado do Nordeste que faz divisa, então, com o Sudeste, né? Vem de lá do Sul, Sudeste, e o primeiro estado é a Bahia. É a porta de entrada. Então tá aí, o Roberto José falou muito bem, brilhantemente ali na entrevista com o Val Cabral. Está disponível aqui na nossa programação da TVI. E agora nós vemos aí o trabalho de desarticulação da nossa Polícia Civil. Falta de trabalho na polícia não falta, né? A polícia está trabalhando diuturnamente, como eu sempre digo aqui. Infelizmente, o crime cada vez mais se articulando, a polícia fazendo o papel, mas cada dia que se passa, nós vemos que se faz necessário cada vez mais investimentos estratégicos. Outra crítica que eu me lembro que o Roberto já estava fazendo lá, o Roberto José, foi exatamente na questão dos investimentos. Segundo o mesmo, que é um estudioso, ele disse que foram feitos investimentos, talvez de forma equivocada, no governo anterior, que é do agora ministro, o ex-governador Rui Costa. Segundo ele, se investiu mais na Polícia Civil, ou na Polícia Militar, do que na Polícia Civil no governo do Rui Costa. Sendo que a Polícia Civil é a polícia que, de fato, faz a investigação, né? Ou seja, os investimentos devem ser feitos de forma estratégica, né? Quem entende, quem sabe, logicamente faz aí essa análise e percebe que erros de investimento podem resultar, muitas vezes, em situações como essa que nós estamos vivendo hoje. Não estou dizendo aqui que a culpa é por conta dessa situação do investimento, mas, logicamente, que poderia ser menos danoso, caso o investimento pudesse ser feito de uma forma mais estratégica. Enfim, né? Tá aí essa informação, a informação da Operação Anátema, que acontece de forma interligada com outras polícias civis aqui na nossa federação e que tem o objetivo, logicamente, dessa desarticulação do crime organizado, em que, infelizmente, está cada vez mais organizado aqui no nosso território brasileiro e especificamente no nosso território baiano. Vem comigo, vamos falar agora sobre mais operações, hein? Dessa vez lá na cidade de Jequié, no nosso sudoeste baiano, porque por lá a Polícia Civil também é prova do que eu acabei de falar. Está trabalhando, deflagrou uma operação contra a organização criminosa atuante lá no município, isso mesmo. A Polícia Civil do nosso estado realizou na manhã do dia de hoje, na manhã desta quarta-feira, dia 24, a operação denominada Castelo de Cartas, né? Que tem então aí como meta desarticular um grupo envolvido em homicídios. Isso mesmo, esse grupo envolvido em homicídios, para além de homicídios, também em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Terra do Sol, hein? A ação é o resultado de 4 meses de investigações e trabalho de inteligência. Estão sendo, então, cumpridos mandatos de prisão preventiva, bem como internação de adolescentes, né, e buscas e apreensões por lá, hein?
além também de bloqueios de contas bancárias que são utilizadas aí pelos investigados. Cerca de 120 policiais civis, divididos aí em 30 equipes, participam desta grande operação. É uma grande operação mesmo, 120 policiais, viu, Ivan? É um efetivo grande, 120 policiais civis estão por lá nesta operação, como disse, divididos em cerca de 30 equipes, né, que estão fazendo esse trabalho nessa desarticulação. Embora o foco principal seja o município de Jequié, vale a pena lembrar, né, mandatos também estão sendo cumpridos em outras cidades aqui baianas, como por exemplo lá no extremo sul, Eunápolis, bem como na nossa capital baiana, Salvador, e também lá no sertão, na cidade de Feira de Santana, certo? E também, além de Feira de Santana, outros mandatos também estão sendo cumpridos em outros estados, incluindo o estado do Sudeste, o Rio de Janeiro, e também lá no Pará, né? A Operação Castelo de Cartas é coordenada, aí vale a pena lembrar e dizer, de que essa operação ela é coordenada pela 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 9ª Corpim, que fica lá no município de Jequié, também com apoio do Núcleo de Homicídios do município e também da Diretoria Regional da Polícia do Interior, a DIRPIM. Enfim, esta é uma grande operação, volto a dizer, deflagrada na manhã de hoje. Qual o objetivo? Exatamente trabalhar na desarticulação aí do crime organizado, dessa organização criminosa que tem atuado aí na cidade de Jequié, mas logicamente com respingo em todo o nosso país. Como eu disse, pessoas ligadas a essas organização criminosa aí, né, acabam também respingando em outros estados. Existe essa interligação, né? Vou fazer referência novamente à entrevista, rica entrevista aí do Roberto José ao Val Cabral, aqui na nossa emissora, e ele também dizia isso, né? Muitas dessas organizações criminosas acabaram ganhando força através também do investimento de outras organizações, né? Ou seja, eram organizações locais, mas ganharam investimento de organizações criminosas maiores. A exemplo daquelas organizações lá do Sudeste, tanto no Rio de Janeiro como de São Paulo, né? A das 2 letras e a das 3 letras que vocês já sabem, nós falamos aqui praticamente diariamente. Enfim, é preciso cada vez mais esse combate. E aí eu volto aqui a parabenizar esta operação, parabenizar o trabalho da Polícia Civil que está sendo desenvolvido neste exato momento aqui em nossa Bahia, né, para tentar trazer a paz para os nossos cidadãos e cidadãs da nossa Bahia. Nós sabemos que a nossa Bahia tem vivido dias de terror e, logicamente, que tudo isso passa aí pela questão do crime organizado, né? Esses dias de terror tem muito a ver, a grande ligação dos crimes violentos, das mortes que acontecem, tem ligação com o tráfico de drogas, tem ligação com o crime organizado, enfim, que é o que acaba alimentando tudo isso. E daí a importância dessa desarticulação, viu, gente? Parabéns de verdade a todos que estão envolvidos aí nesse grande objetivo. É o que eu digo sempre, todos nós temos que estar unidos, de mãos dadas. Sociedade civil organizada, as forças policiais, seja civil, militar, cidades que têm a guarda civil também, enfim, a própria Polícia Federal, todos de mão dadas para a desarticulação do crime organizado. Eu tenho certeza que o bem sempre vence o mal. Isso não é só historinha de filme, não. Isso é realidade. Onde o bem está, o mal tem que sair. Isso é verdade. E daí precisamos cada vez mais nos fortalecer. Logicamente, e aí eu vou bater na tecla novamente, que o investimento se faz necessário, viu, senhor governador do estado, o governador Jerônimo Rodrigues, né? Investimento não só na militar, como na civil, que também investiga. Enfim, tá aí a informação, tá bom? Muito bem, nós vamos a um rápido break, já nós voltamos com mais informações para vocês, não saia daí, eu volto já já. A TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse eles, a gente não estaria onde está. E gira ao trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você, tá certo? Vamos continuando aqui com essas informações. Desta vez nós vamos falar sobre um acidente que aconteceu na BR-415, no nosso trecho Itabuna-Ilhéus. E infelizmente acabou deixando aí trabalhadores feridos, hein? Esse acidente aconteceu no dia de ontem, um grave acidente, inclusive, diga-se de passagem, envolvendo aí 2 caminhões e um carro de passeio, que acabou deixando pelo menos 3 trabalhadores feridos, como eu disse, na tarde de ontem aqui na nossa BR-415. Nós temos matéria sobre esse assunto aí, né, Cássio? Pode rodar, por gentileza. Um grave acidente foi registrado no final da tarde desta terça-feira na BR-415, trecho que liga Ilhéus a Itabuna, nas proximidades da CEPLAC. A colisão envolveu 2 caminhões e um carro de passeio. De acordo com relatos de uma testemunha, o motorista do carro tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido. Para evitar uma tragédia, o condutor de um caminhão guincho precisou jogar o veículo contra uma árvore, enquanto outro caminhão, que prestava serviços terceirizados à Coelba, acabou descendo uma ribanceira. No impacto, 2 trabalhadores terceirizados da Coelba ficaram feridos.
Apesar da gravidade da colisão, eles foram resgatados conscientes e não correm risco de morte. O estado de saúde do motorista do caminhão guincho, no entanto, não foi divulgado. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região. A Polícia Rodoviária Federal deve apurar as circunstâncias do acidente. Então está aí, hein? Esse grave acidente, podemos dizer assim, que aconteceu aqui na nossa região, né? Na estrada que liga as nossas duas grandes cidades, Itabuna e Ilhéus, né? Deixando aí, então, esses trabalhadores feridos. E aqui eu quero chamar a atenção, como sempre gosto de chamar a atenção, de você que trafega pelas nossas BRs. Olha aí o que causou todo esse transtorno. Segundo informações de testemunhas, como diz aí na matéria, né, os motoristas dos caminhões acabaram então tentando evitar uma colisão frontal, né? Mas isso fruto de quê? De ultrapassagem indevida. E aí nós vamos falar sobre as regras do trânsito. Você é condutor de veículo também, né, Ivan? Você viaja aí. Enfim, quando você está na BR, nós temos ali a pista, logicamente, pista de ida e de volta. E nós temos o código ali, né? No momento em que existe a faixa contínua, não se deve ultrapassar, é o óbvio. Faixa pontilhada pode se ultrapassar. Aquilo ali, gente, não foi da cabeça de pessoas de forma aleatória, não. Pelo contrário, toda aquela questão, quando existe a faixa pontilhada, que é permitida a passagem, é porque foi feito um estudo envolvendo física, né, observando a questão da velocidade com o tempo de ultrapassagem. Tudo isso foi observado para que naquele trecho pudesse se deixar ali faixa pontilhada. Da mesma forma, faixa contínua. E aí tem gente querendo ultrapassar na faixa contínua, ou seja, em local proibido, o tempo não vai dar para ultrapassar. Aí o pessoal acha que o pessoal quer ir para além da física, para além da ciência. Ah, não, meu carro é potente aqui, dá tempo de eu passar. E aí é quando acontece toda essa tragédia, né? É quando acontecem os acidentes. Esta informação de pessoas que estavam no local diz que tudo o que acabou causando aí esse acidente, deixando esses trabalhadores aí feridos, graças a Deus que não houve morte, né? Houve aí, logicamente, como nós vimos, inclusive na imagem, né? Estamos vendo aqui na imagem, alguns trabalhadores feridos, mas tudo isso causado exatamente pela desobediência, causado por ultrapassagem em momento indevido. E aí nós precisamos cada vez mais estar falando aqui, né? Tem gente que só obedece após quando acontece alguma situação como essa. Eu espero que essa pessoa aí que estava ultrapassando em momento indevido possa repensar, possa observar bem, para que não venha estar praticando mais essas ultrapassagens e colocando não só a vida dela em risco, como a vida de outras pessoas, como foi esse caso. Pessoas que não tinham nada a ver acabaram ficando aí feridas, né? Mas, volto a dizer, graças a Deus foram socorridos com vida, foram socorridos conscientes e não correm risco de morte, tá certo? Tá aí esta informação. Lembrando que esta versão aí, a polícia ainda não foi confirmada oficialmente, né, pela Polícia Rodoviária Federal, que, diga-se de passagem, esteve no local lá, organizando o trânsito no momento desta colisão ocorrida na BR-415, trecho que liga Itabuna a Ilhéus, tá certo? Olha, vamos falar sobre um caso aqui que acabou, um pouco inusitado, né? É aquela velha história, seria cômico se não fosse trágico. O ex-marido aí de uma apresentadora, de uma repórter, acabou anunciando o acidente sem saber que a sua própria ex-companheira, a apresentadora Débora Estrela, estava entre uma das vítimas. Isso mesmo, isso aconteceu, essa tragédia acabou abalando aí o jornalismo lá internacional, né? O jornalismo lá do México. Isso aconteceu no último sábado. A apresentadora e repórter Débora Estrela, que você vê aí nas imagens, de 43 anos, infelizmente acabou morrendo, né, em um acidente aéreo lá no município de Garcia, em Nuevo León, lá no México, um país aqui vizinho, enfim. O episódio, então, que seria marcado pela dor da perda, acabou ganhando contornos ainda mais dramáticos, porque foi o ex-marido da mulher,
né, que acabou anunciando aí, né, ele que também é repórter, o José Luiz Garcia, acabou divulgando aí a notícia do acidente sem, logicamente, imaginar que a ex-esposa estava entre uma das vítimas fatais, hein? Pouco após, então, a queda da aeronave, Garcia publicou em suas redes sociais, abre aspas aí para a fala dele, olha, caiu um avião. A Proteção Civil de Nuevo León confirma que um casal morreu próximo ao Riveras Interpuerto, né, no Parque Industrial aí lá de Garcia. A aeronave foi então resgatada, melhor dizendo, a aeronave foi registrada em um vídeo por vizinhos quando então caiu à beira de um rio. Foi o que ele colocou lá, né? E aí a confirmação de que a Débora que eu estou me referindo, essa senhora que está aí aparecendo no vídeo, ex-esposa desse jornalista, a confirmação então de que ela estava a bordo, acabou causando aí uma grande comoção entre os colegas da profissão e também de telespectadores que acompanhavam aí a sua trajetória na emissora a qual ela trabalhava, né? A emissora em que ela se consolidou, a emissora que consolidou toda a sua carreira. A repercussão então ultrapassou logicamente as fronteiras, gerando homenagens e lembranças sobre a trajetória da apresentadora, que é considerada lá no país uma das maiores jornalistas e também das mais queridas e respeitadas daquela região. A tragédia aí deixa então uma lacuna no jornalismo mexicano e reforça o impacto humano por trás de cada notícia, hein? Especialmente quando quem informa também é atingido pela perda, né? Neste caso aí, este outro colega, o jornalista, ex-marido dessa apresentadora, que não sabia no momento em que anunciou aí o acidente que acabou vitimando a sua ex-companheira. Eu usei a palavra aqui cômico, mas na verdade não é cômico, né, Ivan? Porque cômico é quando jamais a morte de uma pessoa será cômica, mas na verdade é algo curioso. Ou seja, é uma questão aí que a pessoa, ela anunciou sem nem mesmo, logicamente, imaginar que a esposa, a quem ele tinha, logicamente, um vínculo afetivo, era uma das vítimas deste caso. Então, até peço aqui desculpas pelo uso indevido da palavra, eu falei cômico, né? Não existe nada de cômico nisso, viu, gente? Na verdade, é algo muito triste e nós, inclusive, lamentamos a morte desta brilhante, pelo que tudo diz aqui, nós não conhecíamos, mas a brilhante repórter e apresentadora, a Débora Estrela, lá no estado de São Paulo. Olha aí, rapaz, agora eu olho para cá, olho para lá, vou olhar para aqui, então vamos aqui, ó. Agora sim, meu amigo Cássio, lá no México, né? Eu disse o que, Ivan? Eu falei São Paulo, Ivan? Não falei, eu falei São Paulo? Então, lá no México. Depois eu vou olhar aí no VAR, viu? Mas vamos seguindo aqui, minha gente. Logo depois dessa informação triste, né? Vamos falar aqui sobre uma informação da área policial, porque lá na cidade de Ibirapitanga, o que acontece? Após 22 anos, a Polícia Civil, né, como eu disse, que já tem trabalhado bastante, acabou prendendo aí um homem acusado de homicídio. Isso mesmo, lá na cidade de Ibirapitanga. A nossa Polícia Civil, que sempre trabalhando aí na ativa, acabou prendendo no dia de ontem o Edinaldo Cerqueira dos Santos. Isso mesmo, esse homem de 50 anos acusado de homicídio que ocorreu aí há mais de 2 décadas, hein? Lá no município de Ibirapitanga, município aqui da região, né? Município do sul da Bahia. A captura foi então realizada aí pelo setor de integração, melhor dizendo, de investigação da Delegacia Territorial lá do município após 8 dias de diligências, né? O crime então aconteceu em 26 de outubro de 2003, rapaz. Eu tinha apenas 10 anos. Em 2003, 26 de outubro de 2003, hein? Muito tempo atrás, lá se vão 22 anos, né? Aí vocês já fizeram a conta de quantos anos eu tenho. O fato é, em uma estrada vicinal que liga então o distrito de Travessão à sede de Ibirapitanga, foi onde ocorreu esse crime naquela data do dia 26 de outubro, né? A vítima, então, que foi identificada como Joel Valentim, foi morta naquela época com um disparo de espingarda no peito. O mandato, então, de busca e apreensão, bem como o mandato de prisão, né, contra o Edinaldo, foi expedido pela Vara Criminal de Camamu e após a conclusão do processo judicial, né? Ele também foi localizado em um assentamento rural às margens da BR-101, também no mesmo município, e não apresentou resistência à prisão.
Durante o depoimento, então, o acusado declarou que o crime teria sido motivado por uma discussão e chegou a afirmar: às vezes a gente mata para não morrer, né? Ele quer dizer aí que seria legítima defesa, enfim, né? Lembrando que o Edinaldo Cerqueira, ele permanece, então, aí custodiado e está à disposição da justiça. O fato é, foi preso no dia de ontem, na cidade de Ibirapitanga, aqui no nosso sul da Bahia, este homem de 50 anos, acusado então deste homicídio. E aí o que chama a atenção é o tempo, né, que ele ficou aí foragido, já que tinha um mandato de prisão contra ele, ele que acusado então desse homicídio. É algo que o pessoal sempre fala, a justiça ela pode tardar, né? Pode tardar, mas uma hora chega, e acabou chegando aí para este homem que agora está de trás das grades e que está aí à disposição da justiça, hein? Está à disposição da justiça. 22 anos atrás, muita coisa, olha, nem a nossa TVI estava no ar, né? Nem a TVI existia há 22 anos atrás, a TVI tem 20 anos, enfim, mas agora o crime chegou aí. Melhor dizendo, a polícia chegou, né, a justiça chegou até este homem que é considerado criminoso, e ele agora estará respondendo pelo crime que ele cometeu, infelizmente, né? E aí eu não quero entrar aqui no mérito se o que de fato aconteceu. O fato é o que motivou, melhor dizendo, não quero entrar nesse mérito, mas o fato é de que uma pessoa foi morta, né? E, logicamente, nada mais importante do que a vida. Muito bem, vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informações. Desta vez nós vamos falar sobre emprego, vamos falar sobre coisa boa, né, seu Ivan? Emprego é sempre muito bom. A você que está desempregado, muita atenção para esta informação aqui agora, porque o Cine divulgou aí vagas com salários de até R$ 4.700, hein? Aqui em Itabuna, Ilhéus e também em Eunápolis e em Mucuri, ou seja, extremo sul e sul do nosso estado. Vou dizer aqui algumas áreas: nutricionista, supervisor de manutenção, fiscal de prevenção de perdas, depilador, motorista rodoviário, recepcionista de hospital, assistente administrativo, desenhista industrial e assistente... já falei assistente administrativo 2 vezes aqui, assistente, né? O fato é que essas são algumas das vagas que estão disponíveis aí para você que quer um novo posto de trabalho, ou até mesmo você que está desempregado. Muita atenção, o Cine Bahia divulgou aí esta centena de vagas, né, que estão disponíveis aí, juntando logicamente aqui nos municípios. São cerca de 53 vagas aqui em Itabuna, 28 na cidade de Eunápolis, 13 em Mucuri e 12 na cidade de Ilhéus. Lembrando que os candidatos, você que quer se candidatar a uma dessas vagas, deve então procurar o Cine Bahia de forma presencial, lá no período da manhã, logicamente, e munidos do documento necessário, né, carteira de trabalho, bem como também carteira de identidade, CPF e comprovantes de residência e também de escolaridade. O atendimento vai até às 16 horas, tá certo? Exceto aí para a região, para a unidade da cidade de Mucuri, onde então o expediente encerra um pouco mais cedo, né, às 14 horas. Lá em Mucuri, o atendimento é apenas até às 14 horas. Lembrando e recapitulando aqui o endereço do Cine Bahia nessas cidades. Aqui na cidade de Itabuna, o Cine Bahia fica no shopping da cidade, o Shopping Jequitibá, ali na Avenida Aziz Maron, né, no Beira Rio, Góes Calmon. Lembrando que é no segundo piso ali do shopping. Já a unidade da cidade de Ilhéus fica na rua Eustáquio Bastos, no centro, ali bem próximo à Praça Cairu. Na cidade de Eunápolis, o Cine fica na rua 5 de novembro, no centro. E em Mucuri, o atendimento é na rua Almenara, no número 111, também no centro da cidade, tá certo? Então, se você está procurando aí por um novo emprego, eu acredito que essa é uma excelente oportunidade para você que quer um novo posto de trabalho, ou até mesmo para você que quer estar desempregado, né? Quando eu digo novo posto é porque a pessoa está trabalhando, mas quer mudar. Isso, logicamente, é natural, isso é normal que a pessoa queira mudar, né? Para uma remuneração melhor, enfim, diversas situações, tá certo?
Muito bem, vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informações e dessa vez nós vamos falar aí do nosso sudoeste, né? Nosso sudoeste do estado, porque por lá um homem foi preso por porte ilegal de arma, hein? Na cidade de Vitória da Conquista, nosso sudoeste do estado. Este homem foi para detrás das grades, segundo a polícia, ele estava portando de forma irregular armas. Temos matéria sobre isso? Pode rodar. A Polícia Civil da Bahia prendeu em flagrante um homem de 30 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, em Vitória da Conquista. A ação foi realizada por investigadores da 8ª Delegacia, DTE Tóxicos e Entorpecentes. Após investigações, a equipe identificou que o condenado, que cumpre pena em regime semiaberto, estaria circulando armado em razão de uma briga entre grupos criminosos na cidade. Durante a apuração, ele foi abordado pelos policiais no momento em que se deslocava em direção ao presídio, em um veículo, acompanhado de outros 2 homens. Na ação, o suspeito tentou se desfazer de um revólver calibre 38, municiado, arremessando sobre o muro de um terreno vizinho, mas a arma foi localizada e apreendida. O homem já havia sido condenado a mais de 20 anos de reclusão e cumpria pena em regime semiaberto. O revólver, juntamente com 5 munições, foi apresentado na unidade policial. O suspeito permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário. Então tá aí, né? Essa informação lá do nosso sudoeste do estado. Viu, seu Ivan? Esse homem que foi aí encontrado, né? De porte desta arma que você vê na sua imagem aí, na tela da sua TV, de fato acabou dispensando, né? Mas a polícia, logicamente, estava ali no encalço e acabou então entendendo toda a situação aí e colocando esse homem de trás das grades, né? Portando esta arma aí de forma ilegal, de forma irregular, né? Lembrando que para portar arma aqui no país você precisa tirar uma licença, né? Tanto para você comprar como para você também portar, né? Ou seja, você andar armado. Enfim, você pode, mas logicamente tem que retirar uma licença para que isto aconteça, e este homem, logicamente, não tinha essa licença, acabou sendo preso lá na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste do nosso estado. Vamos seguindo por aqui, agora eu quero falar sobre a criança. Ontem nós falamos aqui sobre uma criança que foi atacada pelo Pitbull no início da semana, na segunda-feira aconteceu esse ataque. Ontem nós falamos aqui deste ataque, e hoje nós vamos continuar trazendo essa informação aqui, porque segundo informações, ela teve ferimentos graves, né? E está aí em um estado, em um quadro estável, segundo a equipe médica lá do Hospital Manuel Novaes, né? Os ferimentos sofridos aí pelo menino de 4 anos, ele que foi atacado, volto a dizer, pelo Pitbull aqui na cidade de Itabuna, são ferimentos graves, tá certo? Mas o quadro de saúde dele é considerado estável, né? Isso, o nome do garoto de prenome Eto'o foi então atacado pelo cão na noite de segunda-feira, foi atacado pelo cão lá na rua Santa Luzia, no bairro São Caetano, né? E foi levado para o Hospital Manuel Novaes, onde então permanece internado na enfermaria pediátrica, né? Nós temos, inclusive, uma matéria aí sobre este assunto. Uma criança de 4 anos, diagnosticada com autismo, foi atacada por um cachorro da raça Pitbull na noite desta segunda-feira, na rua Santa Luzia, no bairro São Caetano, em Itabuna. De acordo com testemunhas, os momentos de desespero foram marcados por gritos e pedidos de socorro. Um morador relatou que o mesmo cachorro já havia matado um gato e atacado outras pessoas na localidade. Durante a confusão, o próprio dono do Pitbull acabou mordido na mão pelo animal. A criança foi socorrida ao Hospital Manuel Novaes, apresentando ferimentos na região do pescoço e em uma das pernas. O estado de saúde é considerado estável. Ela ainda relatou que registrou boletim de ocorrência na delegacia e aguarda providências da justiça. Estava dentro de casa quando a vizinha que estava com meus 2 filhos, mas os 2 filhos dela brincando, chegou correndo avisando que o cachorro estava atacando o meu filho. Eu não pensei 2 vezes, saí desesperada. Não sei de onde eu tirei força, consegui tirar o cachorro de cima do meu filho, que o cachorro estava no pescoço do meu filho. Por pouco meu filho não morreu. Meu filho está todo mordido, todo ferido, se encontra internado. O estado dele é estável, não corre risco de vida, mas está muito machucado.
Vou direto pro Novaes, os donos do animal não deu suporte nenhum até hoje, nem para meu filho, nem para mim. Foi eu e minha filha que conseguiu tirar o cachorro de cima do meu filho, minha filha de 9 anos. Porque o dono mesmo retirou o animal de cima da criança. Não foi só uma vez. Como eu já perdi vários gatos, que minha filha cria gato, e o próprio cachorro chegou a matar, não foi nenhum nem dois, foi 4 gatos. Ele foi avisado que o cachorro é valente. Eu deixei bem claro, falei, vocês vão esperar acontecer com a criança para vocês tomar providência, e aconteceu, e foi com meu filho. Então tá aí, né, a fala dessa senhora, a mãe desse garoto de apenas 4 anos, segundo informações, é uma criança que tem aí o transtorno do espectro autista, uma criança autista, que agora teve então esse ataque, ferimentos graves, inclusive segundo a própria equipe médica, por conta deste pitbull. E eu disse ontem aqui, quando noticiava esta fatalidade, de que se faz importante, inclusive até o legislativo do nosso município, na criação, até mesmo no fortalecimento de leis, de punição de pessoas que, logicamente, têm o seu animal e não cuidam, no sentido de deixar o animal escapulir e aí tá, pelo instinto, logicamente, atacando, seja outros animais, ou sejam crianças, ou seja adultos, enfim. Logicamente, graças a Deus, quero dizer aqui que não estamos noticiando uma tragédia maior, mas logicamente precisamos chamar a atenção aqui, tanto dos tutores de animais, pitbulls e outras raças também, que logicamente não é só a raça pitbull, mas outras raças que podem trazer risco para a integridade física aí, para que tomem conta dos seus... É algo óbvio, o dono do animal deve tomar conta do animal, bem como utilizar todas as questões de segurança, como a focinheira, como a coleira, enfim. E aí, segundo o relato dessa senhora, que é a mãe deste garoto, não é a primeira nem a segunda vez que acontece isso. Diversas outras vezes já aconteceu com animais e agora, dessa vez, a vítima foi o seu filhinho. A senhora Diana Jara da Hora, que acabou então gravando esse áudio aí, relatando, e eu imagino o momento de aflição que ela não passou, vendo seu próprio filho ali sendo atacado pelo animal. Nós sabemos que muitos casos que já aconteceram no Brasil afora aí, acabou até mesmo tirando a vida, Graças a Deus não foi o caso do Heitor, mas a mãe, logicamente, fica ali em pânico. E mais, o animal mordendo a mão do próprio dono. Isso prova que o animal ali já demonstrava, já que ele mordeu o próprio dono, imagine terceiros. Imagine terceiros, Ivan. Se mordeu o próprio dono, imagine a criancinha inofensiva, coitada. Mas graças a Deus a informação é de que essa criança foi então socorrida pela própria família. E aí eu quero dizer aqui, o dono, segundo informações, nem o próprio dono mesmo socorreu, a família que deu o suporte de socorrer. E acabou sendo então levado aí para o hospital Manuel Novaes, hospital pediátrico aqui do nosso município. O cachorro, lembrando, ele acabou mordendo aí a criança em diversas partes do corpo, como por exemplo as pernas, pescoço, ou seja, foram diversas áreas do corpo dessa criança, causando aí múltiplos ferimentos, hein? Lembrando que o tratamento inclui a administração de antibióticos, e logicamente está lá no hospital em observação para eventuais necessidades aí de vacinas também, A exemplo da vacina antirrábica e também da antitetânica, que é levada em consideração aí quando há esses ataques de animais a seres humanos. A mãe do garoto também contou que o mesmo cachorro já matou, como eu já disse aí, 4 gatos, gente. 4 gatos. Não é para menos. Já era para esse tutor aí, para esse dono de animal, ter tomado uma atitude. Não sei como é que ele cria lá o animal, se é solto, mas deve-se tomar uma atitude. Ou vai esperar acontecer uma tragédia maior? E aí eu vou voltar aqui à ideia que falei agora há pouco. Atenção, senhores vereadores, alguns deles meus amigos. É isso mesmo. Mas eu cobro também porque eu sou cidadão itabunense. Atenção, senhores vereadores, é momento também de levarmos essa pauta aí para a Casa Legislativa e criar uma lei
de fortalecimento no sentido da punição. É preciso criar essa lei aí para punir aquelas pessoas que são donas de animais e que acabam não cuidando desses animais, deixando o animal solto dentro da própria casa, porque o animal pode pular o muro, enfim, o animal pode causar aí essas situações como nós estamos noticiando aqui. Então, eu acredito que vale a pena, né, criarmos aí leis também que versem sobre esse assunto, e é um assunto importante aqui no nosso município. Na semana passada nós falamos de um caso de um pitbull que atacou um cachorrinho, não sei se você viu. O pitbull precisou ser sacrificado, viu, Ivan? Chegou outro cidadão de lá para cá com a arma branca e acabou sacrificando o animal. E eu sei que o animal também não tem nada a ver, né? O animal não tem a capacidade de raciocínio como nós temos. Infelizmente, o dono que deve tomar todo esse cuidado, né? Muito bem. Vamos seguindo por aqui. Desta vez nós vamos falar sobre a banda aqui da nossa cidade. Eu acredito que você já ouviu falar, né, sobre essa banda. É a banda Lordão, isso mesmo, Cássio. Cássio já tocou com o Lordão, Cássio? Me parece que Cássio tocou no Lordão. Foi isso? Não, né? Cássio já tocou em outras bandas por aí, mas o fato é, dance que o Lordão garante. Quem nunca escutou essa frase aí? Né? Essa frase, então, recupera aí os 63 anos, né, de história da banda itabunense. É a banda que está ganhando um documentário, né? Documentário que conta a história da banda Lordão aqui no nosso país, no nossa cidade, bem como em todo o estado baiano. Os 63 anos da principal, e vale a pena dizer, mais longeva banda de baile do nosso país, ganhou um documentário, isso mesmo, e o roteiro e direção são aí da Karine Fênix, né? Esse documentário que leva o nome de Dance que o Lordão Garante. Grande documentário. Você vê imagens aí do saudoso Cocó, né? Grande líder da banda Lordão. Volto a dizer, a Karine Fênix é a diretora aí, tanto de roteiro, né, como de imagens também. Esse documentário ele será lançado aí na próxima sexta-feira, viu? Sexta-feira, dia 26, lá no Centro de Cultura Adonias Filho, aqui na nossa cidade, a partir das 18 horas. E quem for ao evento também poderá conferir essa história em fotos. Que maravilha! Além do documentário, as fotos estarão lá em exposição. A produção, então, recupera memórias, além de registros históricos e também depoimentos de quem passou pela banda. Também traz testemunhas oculares que conviveram com o Lordão ao longo da sua trajetória, iniciada aí nos anos 60, quando então ainda era chamada de Ritmos Lorde. Reconhecida como referência da música popular baiana, a banda marcou geração, né? Marcou não só uma geração, mas gerações, eu diria aqui, né? Logicamente construiu um legado que agora ganha esse registro audiovisual maravilhoso, hein? Merecido de fato. A diretora, a Karine, ela diz que o documentário promete emocionar o público ao revisitar momentos inesquecíveis da carreira, celebrando não apenas o impacto cultural da banda na música regional, mas também a sua relevância na identidade cultural aqui do nosso sul da Bahia, hein? Ela que é fã da banda Lordão, a Karine Fênix, vê então a relação de amor da banda com a cidade de Itabuna, sobretudo com o nosso povo grapiúna, de fato, né? Ela disse o seguinte, olha, abre aspas aí, desculpem para a fala da Karine. A Karine Fênix, ela que é a diretora deste belíssimo documentário. Ela disse o seguinte: Lordão é a trilha sonora da região. É uma maneira muito autêntica, e de uma maneira muito autêntica, né? Orgânica e com uma qualidade ímpar. Isso é muito evidenciado nos depoimentos. É uma sinergia difícil de descrever, né? Disse aí a diretora Karine Fênix. A exposição fotográfica também será recheada de registros históricos da banda, como de rostos que fizeram então parte da história da construção do grupo musical, hein? O público poderá então acompanhar ainda a história por meio de depoimentos de figuras relevantes que emprestaram seu talento e se profissionalizaram através da banda Lordão, né? A exposição ficará no Fower, então aí lá do Centro de Cultura Adonias Filho, até o dia 6 de outubro, ou seja,
será aberta ao público no dia 26 e ficará até o dia 6 de outubro essa exposição, né? O lançamento do documentário é agora dia 26, lá no auditório do Centro de Cultura, e lá no Fauer, né, ficará então essa exposição fotográfica. Lembrando que o evento é gratuito, que maravilha, hein? Evento gratuito, evento cultural e aberto ao público. Para assistir o documentário também é só resgatar o seu ingresso por meio da plataforma Simpla no link, né? Tem um link aí disponível, tá certo? No Simpla lá, com o nome Lordão, Dança que o Lordão Garante, e aí você consegue então, entre aí no Simpla. Muito bem, entre aí no Simpla e faça então o resgate desse documentário, desse ingresso para assistir o documentário, tá certo? Lembrando que o documentário Dança que o Lordão Garante, da Lua Nova Estúdio, né, foi então contemplado no edital da Lei Paulo Gustavo, aqui em Itabuna, né? E tem um apoio financeiro também da Prefeitura Municipal e por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, via esta Lei Nacional, Lei Paulo Gustavo, né, direcionada aí pelo Ministério da Cultura do Governo Federal, né? Que também conta com o apoio do Centro de Cultura Adonias Filho, tá certo? Dia 26 de setembro, próxima sexta-feira, às 18 horas, então o lançamento aí desse documentário, bem como de toda essa exposição fotográfica da banda Lordão, Dance que o Lordão Garante. Vocês estão vendo, inclusive, aí, imagens de um outro documentário, né? O próprio Cocote está aparecendo aí, que foi feito aqui pela nossa TVI, né? O nosso Barbosa Filho, juntamente, logicamente, com toda a nossa equipe aqui, fizeram esse documentário também do Lordão, né? E você pode acompanhar. Esse está disponível no YouTube, não tá, Cássio? No nosso YouTube lá da TVI, né? Então, você também quiser acompanhar, né? O TVI Doc, né? O nome do programa, lá com o Lordão. Inclusive, tem várias histórias várias histórias de pessoas aqui de Itabuna ali documentado nesse TVI Doc, né? Eu recentemente estava assistindo o pastor Hélio Lourenço, né? Grande líder religioso aqui da nossa terra. Outras figuras, o advogado Gabriel, né? Dr. Gabriel Nunes também. Enfim, muita gente boa documentada aí aqui pela nossa TVI, e dentre elas o Cocó, o líder da banda Lordão, esse que acaba de ganhar também um novo documentário que nós estamos falando aqui, que é o Dance que o Lordão Garante. Ou seja, você tem diversas opções aí, né? Aqui o TVI Doc, mas agora, a partir do dia 26 também, esse novo documentário que ganha o nome de Dance que o Lordão Garante, logicamente fazendo referência a uma das músicas, né, do Lordão. Esta banda que conhecida aqui na nossa região, uma das mais longevas do nosso país e a mais longeva aqui da nossa região, tá certo? Tá aí, grande homenagem para o Lordão. Lembrando que o Lordão ainda vive, né? Ainda continua aqui tocando por aí afora, né? Isso mesmo, o Lordão continua por aí fazendo todo o sucesso, né? Um abraço aí para os amigos da banda Lordão, tá certo? Muito bem, vamos seguindo por aqui, vamos a um rápido break e já nós voltamos com mais informações para vocês. Não saia daí, eu volto já já. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse ele, a gente não estaria onde está. E gira o trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas.
Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? Tá? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse eles, a gente não estaria onde está. E gira o trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você, hein? Lembrando daqui a pouquinho aqui a participação do nosso parceiro, o repórter Romário Viana. Isso mesmo, Romário Viana, daqui a pouquinho conosco. Ele vai estar falando de um assunto aí que tem dado o que falar na área do esporte amador aqui em Itabuna, hein? Isso mesmo, o Romário vai trazer essa informação daqui a pouquinho para a gente aqui do nosso TVI News. Ele já está no link? Já está ok aí? Então pode botar o Romário aí, vamos conversar com o Romário. Você me escuta já, né, Romário? Muito boa noite, Romário. Sim. Seja bem-vindo aqui ao nosso TVI News, segunda edição. Você que com certeza sempre traz assunto importante aqui da nossa cidade. E dessa vez nós vamos falar sobre este assunto que tem trazido aí muito burburinhos por parte da população aqui, principalmente das pessoas que fazem parte do nosso esporte amador aqui do nosso município. Então, vem daí, Romário, qual é a informação que você vai trazer para a gente? Boa noite, Joab, boa noite, amigos da TVI News, segunda edição. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, na primeira aparição minha aqui, na minha estreia, eu estava muito nervoso, esqueci de agradecer você, Joab, por essa oportunidade que você está me dando também, a TVI aí, é uma grande oportunidade. E dizer que, sim, o futebol amador de Itabuna, ultimamente, está um pouco, bora se dizer, bagunçado. Há um tempo atrás, saiu uma notícia que o Interbarros não ia acontecer. O secretário de esporte, Alcântara, foi até uma emissora de rádio e esclareceu que ia sim acontecer. Que estava enfrentando problemas de licitações e outras coisas, e que o Interbarros ia acontecer era uma fake news, era uma informação da oposição. Passado o tempo, essa semana, eu recebi, através do meu WhatsApp, vários áudios dizendo: Romário, não vai ter mais o Interbarros, eu tenho uma fonte segura, a licitação não vai sair. Outros áudios dizendo que o melhor formato deveria ser o mata-mata, porque ele colocou no grupo da seleção de Itabuna, onde só está presidente dessas seleções, e falou para eles: vai sair a licitação, eu vou deixar aqui para vocês para escolher. Vocês ainda querem fase de grupo ou quer um mata-mata? E aí houve essa votação, os presidentes votaram, dizendo que queria a fase de grupo e não mata-mata, e essa semana, através de vários áudios recebidos, inclusive recebi também um áudio dele, né, de um seguidor nosso, que mandou para mim, recebeu esse áudio em primeira mão, com exclusividade, mandou para mim hoje. E aqui eu trago mais informações em relação ao Interbarros. Entre elas é o seguinte: nesse áudio que ele falou, houve um problema na licitação, 3 vezes a licitação já votou, e aí
ele estaria tentando a 4ª vez. E esse resultado dessa licitação está para dia 2 de outubro, saiu o resultado, se vai dar tudo certo ou não. Ontem ele teve uma reunião com o pessoal da segurança, do SAMU, da organização, para dar procedimento, porque se dia 2 tiver tudo ok, ele vai se reunir com os presidentes das seleções de Itabuna, do time de Itabuna, para trazer a 2 datas disponíveis. Uma data era 12 de outubro e a outra data é 19 de outubro, se eu não me engano. Essas 2 datas para os presidentes escolher. E ele também trouxe informação através desse áudio o seguinte: não teria como ser mais fase de grupo, porque não temos mais calendário, ou seja, esperou o ano todo passar para que o futebol ficasse sem data, chegando no final do ano, e disse que não poderia mais ser em fase de grupo, teria que ser mata-mata. E aí também trouxe mais informações dizendo que só poderia ter rodadas na áreas centrais, ou seja, no centro da cidade, porque, segundo ele mesmo, não tem braço, não tem pessoas para ajudar na segurança, ajudar ali a organizar por inteiro por rodadas mais longas. Então, a outra informação também que ele trouxe para a gente, que ele trouxe através desse áudio, é que sai na licitação, dando tudo ok. Ele não garantiu que a licitação vai estar ok, ele só falou, só posso dar essa resposta no dia 2 de outubro, saindo a licitação, aí nós sentaremos, debateremos esse assunto. Essa notícia que está pegando aí no meio do futebol amador, uma bomba, porque existem equipes que investiram alto para esse campeonato e, segundo algumas pessoas que eu converso, que é da área do esporte, que é da área do futebol amador, está tendo um descaso da parte da Secretaria de Esporte de Itabuna. De fato lamentável, viu, Ronaldo, olha, rapaz, são dois craques do futebol, Ronaldo e Romário, mas você é o Romário, né? Enfim, um grande, lamentável essa situação toda que tem ocorrido aqui no nosso município. E aqui dizer e chamar a atenção do secretário Alcântara Pellegrini. Atenção, secretário Alcântara, que inclusive esses áudios que vocês estão dizendo aí se refere ao próprio secretário. Tive acesso também a esses áudios aí, e de que mostram, de fato, a fala do secretário, que fala, olha, nós estamos aguardando aqui a licitação e esse resultado sairá no dia 2. Mas o fato se vai sair dia 2, por que deixou para tão tarde assim essa questão da licitação, né? Logicamente que quando nós estamos falando de um campeonato desse nível, que é o Item Barrios, que vem sendo realizado há muitos anos, não é dessa gestão, né, de muitas outras gestões, se faz necessário, logicamente, toda uma preparação. Né? E, logicamente, que essa preparação passa também por essa questão do setor de licitação, né, para aquilo que vai ser necessário, e não agora no momento em que já estamos às vésperas. Veja que ele falou dia 2 para iniciar no dia 12. Pense aí, apenas 10 dias após o resultado. Tudo indica então, viu, Romário? Tudo indica então que nós não teremos aí esse que é um dos maiores torneios de amador aqui, de futebol amador da nossa cidade. E por falar nisso, eu gostaria até porque como perguntar não ofende, né, de cobrar aí uma posição também por parte do município relacionado ao nosso estádio. O nosso estádio, o Estádio Fernandão, que é agora, para quem não sabe, o Itabunão agora leva o nome do ex-prefeito Fernando Gomes de Oliveira, isso aprovado pela Câmara de Vereadores. Mas o fato onde está, cadê a conclusão desse estádio que já foi prometida por muitos e muitos tempos para os nossos itabunenses, para os nossos esportistas? E para além disso, o porquê dessa licitação tardia? São perguntas que não querem calar. Eu quero aqui deixar, inclusive, o microfone da nossa TVI aberto para o secretário Alcântara Pellegrini. Vamos fazer o convite para o Alcântara dentro dos próximos dias aí para ele fazer esse esclarecimento aqui para a população. Tenho certeza que, principalmente, os atletas, né, os presidentes dessas equipes merecem esta fala do Alcântara Pellegrini, merece esse esclarecimento do que de fato está acontecendo.
Porque não entra, pelo menos na minha mente, aqui o seguinte: você esperar, nós estamos no mês, caminhando para o mês 10 do ano, você esperar chegar à véspera do mês para poder negociar essa questão de uma licitação, sabendo que esse é um evento que está no calendário anual aí do esporte da nossa cidade. Não é isso, meu amigo Romário? É isso mesmo. E ainda trazendo algumas informações a respeito da licitação, pelo que eu pude apurar e buscar informação, a licitação demorou por seguinte relatos, porque existiria uma possibilidade de fazer uma reforma administrativa na prefeitura, né? E todo mundo ficou nesse jogo, vai fazer, não vai fazer. E segundo o que eu fiquei sabendo, o secretário não ia mais estar na pasta, então com isso ele falou, vai vir um novo secretário vai assumir e ele dá o procedimento, ele organiza aí o Interbairro. Só que a reforma não aconteceu administrativa, ou seja, ele sabia que não ia acontecer e ele deixou, foi empurrando, a chegar ao ponto que está. Outra justificativa que ele mesmo falou, que também isso foi divulgado nessa rádio onde ele estava, que ele falou o seguinte, que a partir desse ano ele foi orientado pelo jurídico da prefeitura que a prefeitura não poderia mais usar recurso público para patrocinar o Interbairro, tinha que ser recursos privados, ou seja, segundo ele, 6 empresas vão entrar nessa licitação para bancar todo o Interbairro. Mas por que, a pergunta que eu deixo por que não viu isso antes? Eu mesmo sabendo que eu não poderia estar, por que não arrumou a casa para quem chegasse no meu lugar já pegasse meu caminho andado e não prejudicasse as seleções? Job, não sei se os ouvintes, o telespectador sabe, mas tem seleções que gastaram em média aí R$100 mil. Tem seleções que pagaram os jogadores aluguéis de casa, porque tem que estar morando no mesmo bairro, e pagaram durante um ano esse aluguel. Tem seleções que deu casa, deu moto, deu laje. Então, assim, é uma competição que envolve toda a Itabuna, envolve todo um cenário. E aí, muitos estão falando, se for mata-mata, pode ter um grande prejuízo para essas pessoas que investiram pesado no futebol amador, que o futebol amador já é um futebol caro, então as pessoas investem mais ainda. E aí, se for mata-mata, no primeiro jogo, essa pessoa que investiu 100 mil vai enfrentar um time que não investiu nada, e nós sabemos como é o futebol. O futebol é uma caixinha de surpresa, e pode ser que essa seleção possa sair no prejuízo ainda maior. Então, como você já abriu espaço aí, seria muito interessante o secretário vir até aí conversar, tirar as dúvidas, porque através dos grupos, as pessoas estão sem saber o que vão fazer, o que vai acontecer, se realmente tem a certeza, que ainda ele não deu a certeza que vai ser realizado aí o Interbairros, né? Então, futebol. E você falou também do Itabunão, a enrolada, né, de segundo a última promessa dele mesmo, que até dezembro estaria concluído. Mas nós sabemos que não está sendo feito nada. Então, todo investimento que foi feito parou, e nós sabemos que quando há um investimento e não há uso, ou seja, o tempo vai lá e destrói mais ainda. Daqui a pouco vai ter que fazer uma nova licitação, vai ter que fazer uma nova reforma. E nós temos 2 clubes aqui em Itabuna, o Itabuna e o Grapiúna, que depende muito do estádio, porque depende da sua torcida para empurrar eles para a primeira divisão novamente. São aí, Romário, essa questão, quanto mais parada estiver a reforma, mais chance de deteriorização terá, de fato. Está lá parada. E aí nós vamos ter a reforma da reforma? Será que nós vamos ter a reforma da reforma? Mas está aí. Como nós temos dezembro todos os anos, né, vamos aguardar se em dezembro essa obra vai estar pronta. O que tudo indica que não estará, porque, como já falamos aqui, está parada. Mas assim, é uma questão que, pelo seu relato aí, você que fez essas apurações, há uma interferência da questão política com a questão da gestão, da administração da coisa. Porque você afirmou aí que o secretário teria dito que um novo secretário iria assumir, ou seja, uma questão política ali, né? Volta e meia nos bastidores, tem alguns nomes que estão por aí como possíveis pessoas que assumirão esse cargo de secretário. Mas algo que nós não podemos comungar é o seguinte: quem acaba perdendo é o povo.
né? Independente se é José ou se é João que vai estar na frente da secretaria, a secretaria deve ser tocada. Isso não pode acontecer de modo algum. Na minha visão, e aqui criticando enquanto comunicador, enquanto cidadão itabunense, a secretaria não pode depender de nomeação de secretário para poder fortalecer ou criar, ou dar prosseguimento, melhor dizendo, a um projeto que já é de muitos anos. Inclusive, eu tenho visto outros pontos aqui no município que precisam de uma resposta da gestão pública, da gestão do prefeito Augusto Castro, que, diga-se de passagem, é o primeiro a ser reeleito na cidade, prefeito. O senhor recebeu da mão do povo de Itabuna esse grande presente, o primeiro prefeito reeleito da cidade. Já se passaram aí 10 meses e até então muitas áreas precisam dessa celeridade de obras que vinham do primeiro governo. Nós entramos aqui pelo esporte, mas eu posso citar aqui, né, a questão também das feiras. Eu posso citar aqui outras obras que estão paradas no município e que não podem ficar aqui refém de um calendário político. Eu aqui não estou aqui para ficar amaciando o ego de ninguém. Pelo contrário, não pode ficar refém do calendário político. Eu não quero aqui acreditar que tudo isso está acontecendo por uma questão meramente política. Vou dar uma esperadinha aqui, porque no próximo ano eu coloco o secretário X, ele vai poder fazer uma mobilização maior aqui para esse campeonato acontecer, e aí eu aproveito e peço um voto para o meu candidato a deputado estadual e deputado federal. Eu sei que o povo está ligado em tudo isso. Não pense que o povo está ligado, porque o povo está ligado, né? E nós não podemos ficar aqui fazendo de conta que nada está acontecendo. Mas esta informação, e aí eu estava me lembrando aqui também, Romário, de que para além dessa questão do calendário esportivo, o calendário cultural também aqui da cidade. Os nossos amigos que professam a fé cristã estão aguardando até hoje a resposta aí do Celebra, que é o evento que celebra de fato, né, a questão dos evangélicos e dos católicos aqui na cidade. Nós tivemos o Itapedro, todo ano já está no calendário, todo mundo sabe que tem em junho. Agora o Celebra até hoje não saiu. Estamos fazendo reuniões e tal. Fontes seguras, pessoas próximas que participaram da reunião, já chegaram e falaram. Até o momento não definiram a data. Aí para quando chegar próximo falar, não teve como, porque não tinha agenda, né? Nós sabemos, quem faz evento sabe muito bem como é que é isso. A população precisa de uma resposta urgente nessas questões, tanto do esporte, viu, prefeito, como também na área cultural aqui da nossa cidade. E quando eu falo assim, viu, prefeito, não é no sentido de jogar pedra ou algo nesse sentido, não. É no sentido de ajudar. Nós precisamos ajudar, nós somos itabunenses e quando nós fazemos a crítica aqui, é exatamente para ajudar. É exatamente para ajudar ao município, porque quem avisa é amigo, né? Quem não avisa, logicamente, é porque quer ver a coisa pior do que está. Mas quem avisa é o próprio amigo, né? Eu sei que tem um cãozinho aí que está querendo participar também, viu, Romário? Até o cãozinho aí próximo de onde o Romário está querendo participar, está reivindicando aí, de fato, essa questão. Brincadeiras à parte, tem mais alguma questão aí, Romário, para acrescentar nessas informações? Vou só corrigir uma fala minha que eu falei que o secretário disse que viria outro secretário no lugar, porque isso, quando se disse que ia ter essa reforma, começou os usos na cidade e até na Câmara de Vereadores, em uma ocasião, alguns vereadores falaram que ia ter essa troca. E referente ao Celebre Itabuna, Joab, eu não quero acreditar porque ano passado teve, porque um deputado falou que ia trazer o Itabuna Adoração, e logo depois foi anunciado o Celebra. Ou seja, ficou parecendo assim, ele trouxe, é meu concorrente, vai sair candidato, e eu vou trazer também. Esse ano já teve o Itabuna em Adoração, que foi um sucesso, inclusive. E houve um apelo da população pelo Celebra. Disseram que ia ter, mas até agora a gente está aí aguardando aí
Celebra Itabuna, que é muito importante também, porque como eles falaram, como você mesmo falou, e eles falaram que o Itapedro está no calendário de Itabuna e o Celebra também tem que estar no calendário de Itabuna, porque aí abrange já a área evangélica, a área católica e entre outras religiões. Mas no mais, agradeço mais uma vez a oportunidade, a audiência e estou apurando mais informações referente ao Interbairro e outros assuntos. Muito bem. Assim que você tiver mais informações aí, pode nos acionar, com certeza nós estaremos colocando você aqui no ar para poder mostrar a realidade. Nós aqui não maquiamos nada, nós mostramos de fato a realidade para os nossos espectadores. Tá bom, Romário? Muito obrigado e até mais. Muito obrigado. Muito bem, nós vamos seguindo por aqui. Agora nós vamos falar sobre um assunto nacional. Desta vez vamos falar sobre a PEC da blindagem, isso mesmo. A PEC da blindagem foi então rejeitada pelo Senado Federal em uma votação aí unânime, acabou sendo rejeitada lá na Casa Revisora, o Senado Federal. Essa proposta que ampliava aí a projeção, né, a proteção a parlamentares, foi arquivada após a resistência interna lá no Senado Federal, hein, gente? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, então, rejeitou no dia de hoje a proposta emenda à Constituição, a PEC, que então ampliava a proteção de parlamentares perante a Justiça, hein? A decisão do colegiado tomada aí de forma unânime enterra regimentalmente, então, a chamada PEC da blindagem. Pelas regras do Senado, um recurso para levar a proposta à discussão no plenário só poderia ser apresentado se a votação da Comissão de Constituição e Justiça não fosse unânime. Já nesse caso, como foi unânime, não será levada, então, para o plenário do Senado Federal. Apesar disso, o presidente do colegiado, o senador aqui da Bahia, o Otto Alencar, afirmou que havia um acordo com o presidente da casa, o Davi Alcolumbre, lá do Amapá, para que a proposta fosse apreciada em plenário. No entanto, a assessoria de Alcolumbre informou que a regra será então cumprida e que caberá a ele apenas comunicar o arquivamento do texto, tá certo? A PEC havia sido então aprovada, fazendo aqui um retrospecto dessa situação, aprovada na semana passada lá pela Câmara dos Deputados, gerou grande repercussão aqui em todo o Brasil, inclusive com protestos, no final de semana em todas as capitais do Brasil, como nós falamos aqui, em algumas outras cidades também do interior, encontrou essa resistência, acabou encontrando essa resistência por parte da população, e agora o Senado, logicamente, após observar, todas essas manifestações, acabou então resistindo aí à aprovação dessa PEC e acabou então rejeitando este texto na Comissão de Constituição e Justiça de forma imediata, hein? Além das pressões internas, vale dizer que essas manifestações foram importantíssimas para que essa rejeição acontecesse também no Senado, reforçando o repúdio popular a esse projeto, tá certo? Lembrando que aqui na Bahia os 3 senadores baianos, tanto o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que você vê na tela aí, o senador Otto Alencar, bem como o Jacques Wagner, do PT, e o Ângelo Coronel, do PSB, já haviam declarado que votariam contrário à matéria. Lembrando que a proposta que foi aprovada aí lá pela Câmara na semana passada, a PEC da blindagem, estabelecia então a abertura de qualquer processo criminal contra parlamentares, estabelecia, melhor dizendo, que todos e qualquer processo criminal contra parlamentares dependeriam de uma autorização prévia do Congresso Nacional, e essa autorização seria feita de forma secreta, até para resguardar aí a imagem de Vossas Excelências. Rapaz, situação, hein? Olha, o texto também ampliava o foro privilegiado, viu, gente? Permitindo que presidentes nacionais de partidos fossem também julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Outra mudança previa também, que era prevista nesse texto, era a existência da votação secreta para validar prisões em flagrantes, isso mesmo, de deputados e também de senadores. Ou seja, qual é a diferença? A lei não fala que todos somos iguais? Ou seja, só porque está revestido de um mandato, aí ele teria esse privilégio, de ainda ter essa opção de pedir a seus pares.
logicamente nós sabemos que entraria aí em ação todo o corporativismo que a própria Câmara, o próprio Senado, né, pratica. São os meus iguais, são os meus pares, logicamente a chance de resguardar aí seria grande. O fato é que essa questão aí das prisões em flagrantes, da questão, né, do indiciamento, tudo acabou caindo por terra a partir do momento agora em que o Senado, no dia de hoje, notícia quente, no dia de hoje, acabou então rejeitando na Comissão de Constituição e Justiça, e nós estamos aqui, logicamente, acompanhando e trazendo essa informação para vocês, né, para observar todo o desenrolar, o que vai de fato acontecer, né? Foi arquivada, mas pelo que nós acabamos de dizer aqui, tem a chance, né, de ainda ser discutida em plenário. Não é o que diz, não é o que é de praxe, a prática da casa lá, não é o que de fato manda o rito do Senado Federal, né? Lembrando que outras mudanças que eram previstas aí exigiam a votação secreta, né? Como eu já ia dizendo aqui, para essa questão da validação das prisões, né, em flagrante tanto de deputados como de senadores, ou seja, parlamentares de todo modo, congressistas, né? E seria patrocinada, logicamente, pelo Centrão. O Centrão foi quem teve essa belíssima ideia aí. Essa PEC retomava em partes aí uma regra que vigorou na Constituição, volto a dizer, entre os anos de 88 a 2001, quando então os processos contra parlamentares só podiam avançar com o aval prévio do Legislativo. Já vivemos isso aqui no país. Como diz aqui a informação, de 88 a 2001, então caiu todos esses privilégios, né? Essa PEC da blindagem, então, aqui agora passa a perder força, né? E aí eu quero aqui parabenizar os senadores por ouvir, logicamente, após toda a pressão, né? Muitos ficaram até com medo. Eu sei de deputado, por exemplo, que votou a favor e depois falou, eu me arrependi. Ou seja, a pressão popular. Quando o povo diz não e vai às ruas, vem a resposta. Vem a resposta. Olha a prova aí. A prova está aí, ou seja, PEC rejeitada na Câmara, ou melhor dizendo, PEC rejeitada no Senado Federal. Passou na Câmara, mas foi rejeitada no Senado Federal, tá certo? Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso município de Itabuna, a nossa cidade, né? Como eu disse agora há pouco no link ao vivo, o que tem que ser cobrado nós cobramos, mas o que tem que ser parabenizado e mostrado nós também mostramos. E Itabuna, logicamente, tem se destacado também aqui com obras de mobilidade. Essa área de mobilidade, de fato, é uma área que, inclusive, até em levantamento, viu, Ivan? Tem levantamento aí de pesquisa, tem se mostrado uma área que o itabunense tem aplaudido, porque nós temos visto, de fato, diversas obras que têm acontecido aí, principalmente obras na área viária do município, né? Como, por exemplo, a nova ponte e também o viaduto que prometem aí transformar o trânsito aqui da nossa cidade. O prefeito da cidade, o prefeito Augusto Castro, acompanhou, inclusive, essas obras aqui, né? Tanto da nova ponte que ligará a Avenida Amélia Amado ao bairro da Conceição e também do complexo viário ali na Avenida Princesa Isabel, hein? As intervenções, logicamente, fazem parte aí do programa Itabuna 2030 e tem o objetivo de modernizar a infraestrutura e também de melhorar a qualidade de vida de toda a população itabunense. No momento, a obra da ponte está concentrada na fundação. Você vê imagens aí do prefeito acompanhando, né, a construção da ponte, ladeada aí da equipe, bem como da secretária de Infraestrutura e Urbanismo, a Sônia Fontes, né, entre outros membros aí da secretaria, né, pessoas qualificadas para tal. Mas o fato é, no momento a obra da ponte está concentrada aí na fundação dos pilares, né? Quem passa por ali pelo bairro da Conceição pode observar toda a movimentação, enquanto o viaduto da Princesa Isabel entra em sua segunda fase com a duplicação das vias para 4 novas faixas. Maravilha, né? É ali a Expresso e as marginais. Vai ficar maravilhosa aquela avenida ali, né? As obras que são, então, esperadas com grande expectativa pela população visam, então, integrar aí as diferentes regiões da cidade e estimular o desenvolvimento econômico, além de atrair novos investimentos, consolidando o município como referência em mobilidade urbana no interior da Bahia. Durante a visita, o prefeito, então, ressaltou a importância aí dessas obras estruturantes e disse o seguinte, abre aspas aí para a fala do prefeito Augusto Castro,
Castro. Estamos avançando em projetos que vão marcar a história de Itabuna. A nova ponte e o complexo viário da Avenida Princesa Isabel, frutos do programa Itabuna 2030, são intervenções que garantirão mais integração, segurança e desenvolvimento para toda a nossa população, hein? Esta é uma das maiores obras de mobilidade urbana do interior da Bahia, que vai mudar então de vez a realidade da nossa cidade, declarou aí então o gestor do nosso município, o prefeito Augusto Castro. De fato, se tem uma área que o itabunense tem aprovado, é essa área aí da infraestrutura, né, e da mobilidade que promete. Isso é bom, porque, logicamente, uma cidade que tem uma boa infraestrutura nesse sentido, atrai novos investimentos, né? Atrai empresários de diversas áreas do país e, logicamente, consolida como novas portas de emprego para a população, tá certo? Então tá aí esta informação maravilhosa. Nós estamos esperando aqui, ansiosamente, podemos dizer aqui, por esse desenrolar, né? Pela construção, pela entrega à população dessas importantes obras para o nosso município. Tá bom? Tá aí esta informação esta que nós finalizamos nosso programa, com essa boa informação para os nossos itabunenses. Estamos aqui chegando na reta final, então, do nosso programa do dia de hoje, mais uma vez agradecendo a cada um de vocês pela audiência, agradecendo pela companhia diária, tá certo? Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos com mais uma edição do nosso TVI News, segunda edição. TVI, 20 anos contando a sua história.